Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Estamos seguindo aí para mais uma catequese. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, a gente já faz uma abertura aí com todo mundo. Uns minutinhos aí a gente já inicia, tá bom, irmãos? Bem-vindo Aline, Alan, que chegaram aí agora. Boa noite. Bem-vindos, pessoal. O pessoal está entrando. Mateus, compadre. Esperar mais uns minutinhos, uns instantinhos aí para o pessoal entrar. Marcos entrou também. Luiz Xará. Boa noite. Marquinho, Marcola. O pessoal tá entrando. Adriana Rossi, nossa coordenadora, sempre presente com a gente. Seja bem-vinda, Adriana. O pessoal do Ministério Jovem também entrou. Com certeza o Guina tá ali junto com o pessoal. Verônica. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, vamos lá. Vamos iniciar, né? Então a gente está aqui para fazer mais uma live aí, mais um estudo de uma das catequeses, né? De São João Paulo II. Essa foi no dia 12 de dezembro de 1979, né? Então a gente já vai começar a partilhar sobre ela, mas antes disso eu queria convidar vocês a rezar. Tô com a camiseta do meu grupo de oração, acabei de sair do grupo de oração agora há pouco teve grupo de oração. E coração pegando fogo aqui, porque não tem como estar no grupo de oração e não estar com o coração pegando fogo, não é, irmãos? É isso aí. Então eu queria convidar você a traçar o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês aí de uma maneira muito especial a aclamar a presença do Espírito Santo. A teologia do corpo nós sabemos que é uma ferramenta maravilhosa, uma teologia maravilhosa feita por São João Paulo II, escrita por São João Paulo II, mas inspirada pelo Espírito. Então eu queria convidar você na unção do Espírito a pedir essa graça. Foi o Senhor mesmo, o Espírito Santo, que inspirou a São João Paulo II. Então também vem ao encontro do meu coração, vai rezando isso, vai pedindo, vem Espírito Santo ao encontro do meu coração, porque eu quero entender, eu quero viver essa experiência maravilhosa da teologia do corpo. Não quero só, Senhor, participar, mas eu quero viver, Espírito Santo de Deus, os ensinamentos que nos mostram a realidade do nosso corpo, o sentido do nosso corpo. Espírito Santo de Deus, eu quero, Espírito Santo, ter essa experiência de aprender, mas sobretudo, Espírito Santo, de viver na prática aquilo que é o seu desejo, o desejo do seu coração, Espírito Santo de Deus. Por isso vem sobre nós, sobre cada um que está agora. Eu clamo, Espírito Santo, cada um que está agora assistindo, cada um que vai entrar e assistir depois. Espírito Santo de Deus, toca, alcança. Sim, Espírito Santo, ensina-nos, Espírito Santo. Vem mesmo nos ensinar, vem mesmo, Espírito Santo, nos direcionar conforme o teu querer a partir desses ensinos, Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém, vamos lá. Irmãos, então, voltando lá que a gente começou a comentar no começo, essa catequese ela foi aplicada lá em 12 de dezembro de 1979, né? E
o tema da catequese é os significados das primordiais experiências do homem. Então, São João Paulo II vai falar um pouco aqui, um pouco mais da nudez original, mas ele vai falar também das outras experiências originais, né? A experiência da comunhão, que já foi falada, a experiência da solidão, que já foi falada lá no começo, depois da comunhão, e agora vai entrar um pouco na nudez também. Mas o que são as experiências originais? As experiências as quais nós somos criados por Deus. As primeiras experiências do ser humano diante de Deus e diante de si mesmo. Né? Então, assim, quando nós olhamos para as experiências originais, o que nós podemos trazer para nós? Foi quando nós nos encontramos com Deus pela primeira vez como Criador e conosco mesmo, olhando para a realidade do nosso corpo, nos reconhecendo como homem e mulher, né? E depois nos reconhecendo primeiro a nós e depois o outro, a mulher, né? O homem, reconhecendo ele como homem mesmo, depois a mulher e ela da mesma maneira. Então, as experiências originais são isso, né? Para a gente começar aqui, quando a gente começa a olhar para essa catequese, os primeiros capítulos de Gênesis, quando a gente começa a ver, estudando essa catequese, a gente vê que é automático reconstruir elementos da original experiência com Deus. Então, esses elementos que são os principais dessa experiência, né? Mas São João Paulo II, ele deixa muito... É legal que ele fala assim, que é importante nós olharmos para essa experiência não como apenas a criação, a pré-história do homem, ou seja, se deu naquele momento e pronto, mas não, que a gente olhe, né, como experiências da raiz encontremos a raiz de toda a experiência humana, né? Então São João Paulo II até fala assim, para a gente não ficar muito preso a isso, que foi um acontecimento histórico, somente lá atrás que se deu naquele momento da criação, mas não, isso está na nossa essência. Eu não estava na criação, quem estava lá na criação? Duvido que alguém aqui esteja, né? Ninguém aqui estava na criação, Adão estava lá na criação. Mas aquela realidade se permeia por todo esse tempo, se permeia no que eu sou como pessoa. Não foi um momento histórico apenas, é um momento que deve ser lembrado como algo que é essencial, algo que é a essência, a minha essência como ser humano. Então as experiências originais remetem a isso, né? E é legal assim, São João Paulo II, ele fala assim, que as experiências essenciais ou originais, elas estão ligadas às coisas ordinárias da vida, que passam desapercebidas, e não damos conta o quão extraordinárias são. Então, quando a gente está falando lá da solidão original, de se reconhecer você, assim, diante de Deus, depois da comunhão com Deus e com a mulher, enfim, quando a gente olha para essas realidades, elas são comuns, são ordinárias, são coisas que devem ser vividas no dia a dia, inclusive. Por exemplo, se a gente falar lá da experiência da solidão original, quando a gente fala da experiência da solidão original, irmãos, o momento que você está com Deus, né, o momento que você se reconhece diante de Deus como homem, como criação, ali você está vivendo de novo a solidão. É um momento de oração profundo. E isso acontece o quê? De forma ordinária na nossa vida, ou seja, corriqueiramente, deve acontecer corriqueiramente, nos reconhecermos sós diante de Deus e depois na experiência também da comunhão com o outro diante de Deus. São coisas, então, que São João Paulo II nos alerta quando nós estamos estudando sobre teologia do corpo. São coisas ordinárias, as experiências originais. São coisas ordinárias que passaram desapercebido e que passam desapercebido no nosso cotidiano, mas que nos remetem a coisas extraordinárias. Olha que legal isso, nos remetem a coisas extraordinárias, né? Vamos descendo um pouco mais aqui no estudo, vamos pegar mais uma parte aqui para a gente ler, né? Sem pensar dessa forma, é impossível, por exemplo, entender o significado da nudez original. Se a gente não pensar nisso, né, como algo que está intrínseco em nós e algo que está no nosso cotidiano, é impossível a gente entender o significado verdadeiro da nudez original, né? Por exemplo, em Gênesis 2:25, ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Por isso, né, isso parece sem valor e sem propósito. Quando a gente lê, olha que interessante, São João Paulo II é muito rico porque assim, ele faz uma análise profunda da palavra. Quando a gente olha para essa frase, né, estavam nus
e não sentiam vergonha. Quando nós olhamos simplesmente para a frase, a gente vai falar, poxa vida, é muito superficial. Mas São João Paulo II vai lá no profundo, né? Se a gente olhar desse jeito, só superficialmente, vai parecer que é sem valor e sem propósito. Inclusive, vai parecer que a gente não tem conexão com os versículos anteriores. Se você olhar só isso. Mas quando a gente analisa de forma profunda, Gênesis 25, 2:25 apresenta um dos elementos-chave da relação original, tão determinante quanto os textos de 2:20 que fala da solidão original e 2:23 que fala da unidade original. Quando nós olhamos de forma profunda para o significado dessa palavra, nós observamos várias coisas subscritas, né? Quando a gente fala ali, né, as entrelinhas, as palavrinhas pequenas que estão lá entre essa, que está dentro dessa frase, né? Gênesis 2:25 expressa que se liguem as reflexões sobre a teologia do corpo com a dimensão da subjetividade pessoal do homem. É nesse âmbito, de fato, que se desenvolve a consciência do significado do corpo. A frase a qual os primeiros seres humanos, homem e mulher, estavam nus, mas não tinham vergonha, descreve indubiamente o estado de consciência de ambos, mas a sua recíproca experiência do corpo, isso é, a experiência da parte do homem com a feminilidade, né, que se revela através da nudez do corpo, e reciprocamente, né, a analogia da experiência da masculinidade por parte da mulher, afirmando que não tinham vergonha. O autor procura descrever essa recíproca experiência do corpo com a máxima precisão que lhe é possível, né? E olha que legal, quando fala não tinham vergonha, dá pra gente adiantar um pouquinho nessa parte, não é que não existia o sentimento de vergonha, né? Eu estava até lendo sobre isso depois, mas não é que não existia, não é que eles não estavam com vergonha naquele momento, mas na verdade não existia o sentimento de vergonha. Não existia, não cabia, não estava dentro da realidade, não estava dentro daquele contexto. No momento em que eles estavam vivendo ali diante de Deus, não existia a questão da vergonha. Olha que lindo. Quando o homem está diante da mulher, aqui fala, né? Quando o homem reconhece a feminilidade através do corpo da mulher, e a mulher reconhece a masculinidade através do corpo do homem, ali estando um diante do outro, ali não existia vergonha. A vergonha não existia nesse momento, né? Muito legal isso. Vamos descer mais um pouquinho aqui nos estudos. É significativa, portanto, a diferença de formulação que divide Gênesis 2:25 de Gênesis 3:7. No primeiro caso, estavam nus, mas não tinham vergonha, nesse sentido que eu disse de não existir a vergonha, certo? No segundo caso, reconheceram, né, no caso em Gênesis 3:7, reconheceram que estavam nus. Quer dizer então que no primeiro tempo não reconheciam? Não é isso. É que não sabiam, não viam, não existia a vergonha para eles ainda, né? Lá nos dedos dos seus corpos. Para eles aquilo era comum, para eles aquilo era normal, natural, a nudez do corpo do outro, não tinha vergonha nenhuma, né? A análise comparativa de Gênesis 2:25 e Gênesis 3 leva necessariamente à conclusão de não tratar-se ali da passagem de não reconhecer ao reconhecer. Ou seja, não é quando a gente olha para um versículo e para o outro, não é só assim, agora eu reconheço, e ali na frente, quando eles, né, a gente cita essa parte de eles reconhecem, quando eles viram e tiveram vergonha, não trata só de não reconhecer e reconhecer, né? Mas trata-se de uma mudança no significado da nudez original, da mulher diante do homem e do homem diante da mulher. Então teve uma mudança. E essa mudança se ocorreu onde? Onde aconteceu a mudança de percepção, né? De não sentir vergonha, de não reconhecer para reconhecer. Qual foi o ponto em que entrou a vergonha, então, no caso, olhando para essa realidade? Tal mudança diz respeito diretamente do significado do próprio corpo diante do Deus Criador, né? Que é confirmado pelas palavras do homem. Olha que bonito, né? Nessa passagem de Gênesis 3:11. Né? Ele vai falar assim, como que o homem reconhece a vergonha? Em que momento ali dessa palavra que o homem, peraí, tem vergonha? Porque ele reconhece essa vergonha, inclusive, diante do próprio Deus, né? Está lá falando, né? Ouvi o ruído dos teus passos no jardim, quando Adão responde, né, a Deus, né? Ouvi o ruído dos seus passos no jardim e cheio de medo, porque estou nu, escondi-me. Olha que interessante.
Mas, em particular, essa mudança, né, do texto já vista, ela delineia de modo tão conciso e dramático que diz respeito diretamente, talvez ao modo mais direto possível, a relação do homem e da mulher, da feminilidade e da masculinidade. Né? Ali você está reconhecendo diante de Deus, né, a vergonha, você está sentindo a vergonha, olhar para o seu corpo diante de Deus, e isso reflete no quê? No caso do homem e da mulher também, ao se olharem, né? Que fala que eles colocam, né? Tem a passagem que fala que eles colocam lá, ó, a folha de figo, de figueira, né? Coloca a folha lá e tal. Então ali eles já começam, ou seja, para a gente trazer até para a gente começar indo para um caminho de conclusão. Teve um momento de mudança. E esse momento de mudança aconteceu a partir do momento onde houve a ruptura da aliança com Deus. Né? A partir do momento em que o homem e a mulher, né, comeram o fruto da árvore da vida, eles romperam a aliança que eles tinham com Deus, e ali então eles começaram a perceber que eles tinham vergonha. Ali, a partir dali, aliás, ali, a partir daquele momento entrou a vergonha, né, na vida entrou a vergonha no homem, para o homem e para a mulher. Vergonha com Deus, que ele fala, né, que eles tiveram vergonha, se esconderam porque estavam nus. E vergonha com o outro, que se cobriram com folhas. Né? Então, a partir desse momento, houve uma mudança, na nudez original, houve uma mudança, e essa mudança ocorreu no momento em que houve essa ruptura da aliança. Houve essa desobediência da parte do homem. A partir desse momento, e aí, irmãos, é legal porque isso se traduz, né, quando a gente olha, de novo, trazendo para essa realidade, não só naquele momento histórico, mas para toda a nossa vida, nós trazemos essa vergonha hoje, nós não andamos por aí pelados, né? Não andamos, né? E no céu provavelmente não teremos vestes, não sei como seremos no céu, mas provavelmente não teremos vergonha um do outro, nós olharemos o corpo com o olhar que nós temos hoje, nós olharemos com um olhar santificado, o corpo inteiro ali, né? Então nós vamos olhar de uma maneira diferente, né? Isso vai acontecer através da redenção, onde a teologia do corpo vê muito também. Então, na teologia do corpo você vai ver que vai ter a questão da redenção, enfim. Nós vamos adentrar nisso lá na frente. Mas, trazendo para esse contexto, né, de não só viver aquele momento histórico, mas hoje nós vivemos assim. Nós usamos roupas, nós não conseguimos, em determinados momentos, a nudez, ela chega a ser... ela chega a intimidar a gente, trazer uma vergonha que é algo que está dentro da gente, você percebe. Vou dar um exemplo para vocês legal. Assim, e olha para você ver, isso se dá até mesmo nas crianças. Olha que engraçado, né? A criança ela é muito inocente no começo, né? A criança ela é muito inocente no início, ela não se preocupa, né? Que ela não fica olhando para o corpo ou comparando o corpo, né? Mas, por exemplo, a Cecília que está ficando um pouquinho maior já. Quando a gente está assistindo algum filme, de repente aparece alguma cena um pouco mais que não é cabível ali para a criança, ela mesmo, ela cobra a cara. Olha que engraçado. E a gente não fica colocando a mão no olho dela, ou claro, a gente não fica ali, pula essas situações para não expor a criança. De repente tem filme que a gente assiste e é pego de surpresa. Claro que você não assiste um filme que vai ter cenas sensuais com uma criança, óbvio que não. Mas em algumas situações de surpresa que ela estava presente, o que eu percebi? Ela sente vergonha, ela abaixa o olho, ela olha pra gente, até mesmo em situações de mais intimidade, assim que você vê o casal de abraçar muito, ela olha, ela abaixa a cabeça porque existe uma vergonha que está ali dentro. E você já percebeu que você tem essa vergonha? É muito difícil alguém que, não só o cristão, mas a gente, quando a gente olha alguém nu, a gente olha, ao primeiro momento, não é de olhar e ficar observando, por mais que a sua mente seja poluída, por mais que você, né, que seja uma pessoa que não viva, que não entenda, que não viva o que Deus nos ensina, que não viva o ensinamento, não seja cristão, não seja nada disso, mas até a pessoa tem vergonha, porque é algo que está intrínseco em nós, porque houve essa ruptura com a aliança com Deus, e nesse momento nós mudamos o nosso olhar diante do outro, né? Então, irmãos, vou ler a última parte aqui, né? Aí até São João Paulo II vai dizer aqui no finalzinho da catequese. A análise dessa transformação teremos de voltar ainda em outras partes para as seguintes reflexões, ou seja, nós vamos falar sobre isso. É muito legal isso também nas catequeses, porque São João Paulo II sempre retoma
retoma e mostra o horizonte, mostra onde vai chegar. Você sempre vê assim que São João Paulo II está fazendo isso. É uma maneira muito bonita, uma maneira muito didática de nos ensinar. Já percebeu quando você ouve a mesma coisa várias vezes? E se você pegar todas as catequeses aqui, vai pegar do Mateus, da Shirley, do Marcos, do Marquinhos, da Paty, você vai pegar de todo mundo, você vai perceber que em vários momentos são falados. E porque são faladas as mesmas coisas e porque está escrito isso nas catequeses. Porque São João Paulo II, dessa maneira, ele vai educando para que isso fique aqui, ó, fique aqui na nossa mente, não saia da nossa mente. Então é uma maneira que São João Paulo II tem muito bonita de ensinar, né? A análise dessa transformação teremos de voltar ainda, em outras partes, nas nossas seguintes reflexões. Agora chegamos àquele confim que atravessa a esfera do princípio, que Jesus, para que apelou Cristo, né? Cristo Jesus. Devemos perguntar-nos se é possível reconstruir de algum modo o significado da nudez original. Olha, fica a pergunta para a gente. É possível reconstruir de algum modo o significado da nudez original? É possível novamente nós olharmos para o outro com aquele olhar que Adão e Eva tiveram na criação, não depois que comeram o fruto, que é o que nós temos até agora, mas na criação é possível? É a pergunta que vai ficar ecoando no teu coração. Porque através do estudo das catequeses você vai chegar na conclusão de que é possível. Amém? Mas isso você precisa estudar, precisa buscar, continuar os estudos para você entender como São João Paulo II vai mostrar, né? Vamos lá. O significado da nudez original, que no livro do Gênesis forma o contexto próximo da doutrina acerca da unidade do ser humano enquanto homem e mulher, né? Isto parece possível se tomarmos como ponto de referência a experiência da vergonha e do mesmo modo que ela no antigo texto bíblico foi claramente apresentada, como experiência liminar. Procuraremos fazer uma tentativa dessa reconstrução e continuaremos nas nossas próximas meditações. Olha, e até nisso São João Paulo já coloca para a gente ficar curioso como que a gente vai chegar, como que nós vamos reconstruir, né, essa visão da nudez original, né? Mas é isso, irmãos, para a gente ir aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui, para a gente ir concluindo, né? A catequese, como vocês viram, é um estudo sobre esse conteúdo e não fica tanto tempo, não estende tanto, até porque você também possa procurar, né? Se você procurar na internet, você vai conseguir ler. E você ler, irmão, é outra experiência muito legal, né? De você ler a catequese. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir da sua realidade, a partir da sua vida, ele vai colocar detalhes ali que às vezes até eu não vou falar aqui, mas vai colocar detalhes que são experiências que você vive e através disso ele vai te curando, né? Então é legal para todos vocês que estão acompanhando as catequeses, né? Além de ouvir aqui uma leitura breve, uma leitura de alguns trechos, algumas reflexões, é muito interessante você pegar a catequese e também ler, porque através desse estudo o Espírito Santo vai falando contigo e vai movendo você para aquilo que é a vontade dele. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Tem uns recados aqui muito importantes para passar para vocês. Primeiro recado é que as catequeses em formato de live nós não vamos fazer mais aqui, né, pelo Instagram, pelo Facebook. Como que vão acontecer as catequeses agora? As catequeses elas vão ser feitas com vídeos lá no YouTube, no canal do YouTube. Então você vai continuar tendo as catequeses do mesmo jeito, mas elas vão estar lá disponíveis por vídeos lá no YouTube, não vai ser mais live, né? Aí você vai perguntar, nossa, Luizão, mas e aí? Acabou então as lives, não vamos fazer mais live agora, não vamos falar mais sobre teologia do corpo e tal? Vamos, com certeza. Tem muita coisa legal para acontecer. Nós vamos continuar nos encontrando toda quarta-feira, no mesmo horário, aqui no canal, né, tanto no Facebook quanto no Instagram. Depois o vídeo vai ficar salvo também lá no canal do YouTube. Nós vamos continuar nos encontrando toda quarta-feira. Mas olha que a diferença. Você vai ter mais conteúdo. Além das catequeses que vão estar salvas lá, você também tem o conteúdo. Você vai ter toda quarta-feira conosco, a gente vai falar sobre um tema específico lá de teologia do corpo aqui dentro, né? Então nesse momento nós vamos falar sobre um tema. Vocês lembram como aconteceram lá nas maratonas? Não sei se vocês lembram. Como que acontecia? Normalmente a gente se aprofundava dentro de um tema, né? Na primeira e na segunda maratona foram alguns temas específicos, a gente tinha um convidado, a gente se aprofundava, discutia, partilhava sobre aquele tema. Vai acontecer sim nas quarta-feiras, né? Tem vários temas, irmãos, olha,
temas maravilhosos que vocês não têm noção. Espírito Santo e teologia do corpo, Nossa Senhora e teologia do corpo, feminismo. Tem muita coisa legal para acontecer, vocês vão ver. Então acompanhem toda quarta-feira, não vai acabar, toda quarta-feira nós vamos estar aqui juntos. Amém? Mas falando sobre um tema específico. Outra coisa interessante também, irmãos, lá no canal do YouTube tem a formação, o curso sobre o Manivite. Então lá tem já 9 vídeos, são vídeos curtos, são vídeos menores, ali com 12 minutos mais ou menos, no máximo 13 minutos ali, falando sobre essa encíclica de um Papa maravilhoso que escreveu. Na verdade, São João Paulo II baseou a teologia do corpo, tem muito de teologia do corpo, está baseado em cima do Humanae Vitae. Então, assim, tudo que nós estamos ouvindo falar aqui, São João Paulo II viveu, vivenciou, estudou e a partir disso começou a teologia do corpo. Então é muito interessante fazer, e são vídeos rápidos, então entra lá, assiste os vídeos, vai assistindo, assiste um por dia, coloca aí na sua programação, né? E elas estão lá sendo colocadas semanalmente, já estamos no nono vídeo, vai lá, não perde, de jeito nenhum, amém? E, irmãos, tem uma surpresa para vocês aí, né, que tá para acontecer aí, que é um curso que vai ser falado aí, tirando o Humanae Vitae, vai entrar outro curso. Eu não vou ficar falando, dando spoiler aqui, vocês têm que acompanhar no canal. Então semana que vem vocês estão aqui, vocês vão começar, o pessoal vai colocando mais informação, mas é um curso fantástico. Tem aí uns murmúrios já, eu vou falar, eu não aguento, Matheus, vou falar algumas coisas. Tem uns murmúrios aí já de uma próxima maratona aí na frente, que vai ser fogo, vai ser maravilhosa. Então tem muita novidade legal, tem muito conteúdo bom para vocês aproveitarem, para vocês estudarem e para mergulhar em teologia do corpo. Amém, irmãos? Tem muita coisa boa para vir aí, beleza? Não esquece, quarta-feira que vem tem um encontro, nós vamos falar de um tema específico, curso Humanae Vitae lá no canal do YouTube, e as catequeses continuam no canal do YouTube. Amém? E aí tem mais surpresas que vocês vão saber depois. Venha para os próximos capítulos, tá bom? Irmãos, foi uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, né? Desejo que o Espírito Santo dê uma noite tranquila de descanso para vocês. Com isso que nós ouvimos aqui hoje, que seja fruto no teu coração e que o Espírito Santo fale muito contigo. Estuda a catequese, leia lá que Deus vai falar mais ainda contigo. Amém? Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite para vocês. Fiquem com Deus.